Amém? Pode se assentar aí, irmão, em nome de Jesus. Você já cumprimentou esse irmão que está aí do seu lado? Já deu aí falou, olha meu irmão, é vitória para a sua vida nessa noite. Se der para projetar para mim, por favor, eu queria também, antes da gente ler esse texto, queria agradecer ao nosso pastor Jeová, né, pela confiança de poder nos convidar para estar aqui, para poder somar, ajudar nesse culto abençoado, que é o culto da unção. Fiz uma campanha aqui, recebi a vitória, foi uma bênção, né? Ah, pastor, o senhor faz campanha? Eu faço. Amém? Tem que fazer, porque a gente vai, a cada dia, a gente vai aprendendo mais com o Senhor. Não importa quem está pregando aqui na frente, mas importa o Espírito que está te revelando quem é essa pessoa. Porque nós temos que pregar o que a gente vive. Porque quando a gente prega o que vive, sai a verdade da nossa boca. Quando você prega o que vive, alcança o coração de alguém. Quando você prega o que vive, você muda o ambiente. Quando você... Eu vi duas cenas aqui hoje. Eu chego no culto e começo a observar o que está ocorrendo no culto. E eu vi dois gestos de carinho muito grandes aqui hoje, que eu falei, Deus, o Senhor está nesse negócio. Há um casal ali, acho que na penúltima fileira de cadeiras aqui, nesse corredor do meio aqui, à minha esquerda. E houve uma cena tão bonita, eu acredito que seja a mãe, né? A mãe chegou e deu assim, um beijo na filha, sabe? Aquele beijo de saudade. Aquele beijo que a gente necessita e receber aquele beijo. Eu não sei se vocês já sentiram falta de um beijo ou de um abraço de alguém. Eu fiquei uma época, um tempo assim, que a gente precisa de um abraço, e quando você recebe aquele abraço, ele cura a gente por dentro. E a mãe chegou e deu um beijo tão carinhoso, acho que é filha, né? Eles estão ali na frente, estão ouvindo o que eu estou falando, a expressão deles estão denunciando eles aqui para mim. Então, ela chegou, é sua filha? É, você do final, é sua filha, é? É sua filha, né? Você chegou, deu um beijo tão carinhoso nela, que expressou todo o amor de Deus para conosco nesse beijo. E logo aí ao seu lado, à sua direita também, essa senhora que chegou depois, a filha veio trazer ela aqui na igreja, né? Acho que é filha, né? Veio trazê-la aqui também, e ela no mesmo gesto, da mesma maneira, tão carinhosamente, aí já foi o contrário. No caso dela aqui foi a mãe na filha, ali já foi o contrário, foi a filha na mãe. E a filha deu um abraço, colocou a mãe, e deu um abraço assim, beijou o rostinho dessa senhora, e deu um beijo na testa. Eu falei, que coisa linda, né? É assim que Deus nos trata. Deus está dizendo para nós da seguinte forma, olha, o ano de 2023 pode ter sido um ano de muita luta, de muita guerra no reino espiritual, e também física, talvez na saúde, mas uma coisa, Deus não nos deixou órfãos. Deus nos ama de uma tal maneira, que enviou o seu Filho Jesus, para morrer na cruz do Calvário. Eu sei que Ele ressuscitou o terceiro dia, mas diz, olha, eu enviei o meu Filho para morrer por vocês. Eu amo vocês demais. Então isso nos alegra. Isso nos traz, sabe, irmãos, a responsabilidade de dar sempre o nosso melhor para Ele. E eu tenho um texto aqui em Gênesis capítulo 3, a partir do verso 8. Eu queria introduzir aqui o que eu pedi para Deus, o que eu falei com Deus. Senhor, me orienta em uma palavra, que essa palavra não tenha um cunho humano, mas que ela possa representar o Senhor, quando a gente libera ela na igreja, para que alcance os locais, o coração dessa pessoa. Essa palavra vai chegar no coração de alguém, e aí vai trazer uma transformação. No verso 8 de Gênesis capítulo 3, está escrito assim, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher. De quê? De que eles se esconderam? Da presença de quem? Do Senhor Deus. Entre, aonde? As árvores do jardim. 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? Aonde é que você se encontra em 2023? Será que você fez uma retrospectiva, ou está fazendo, ou vai fazer até domingo para a segunda, do que realmente foi importante você fazer no reino de Deus, na obra de Deus, ou até mesmo com você, como talvez um esposo, você talvez como uma esposa, você talvez como um filho? Aonde é que você se encontra nesse momento em 2023? Será que é olhar para trás e dizer que não fez nada? Será que é olhar para trás e dizer assim, nossa, eu deveria ter feito isso? Sabe de uma coisa? Foi um aprendizado. O que passou é página virada. O que se aproxima é um novo tempo, onde Deus vai liberar um propósito maior para você caminhar e perseverar nele. Amém? O verso de número 10. E ele disse, ouvi a tua voz soar
no jardim. Olha que voz, é uma voz que alcança os locais, alcança as pessoas. E ele diz, e temi, ou seja, eu fiquei com medo. Isso é importante, a gente aceitar isso como ser humano e transportar isso para Deus. Eu sou fraco, Senhor, mas a tua palavra diz que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. E ele afirma aqui dizendo, porque eu estava nu, ou seja, eu reconheci quem realmente eu sou, como eu estou. E ele conclui dizendo, eu estava nu, porque estava nu e escondi-me. Ou seja, fugi da presença, fugi da voz e principalmente eu estou fugindo. Adão começou a fugir das suas responsabilidades. Mas eu quero declarar uma palavra e liberar uma palavra sobre a tua vida nessa noite. Aquilo que passou em 2023, que aos teus olhos foi perda, eu te digo uma coisa, Deus vai transformar isso em 2024 em grandes conquistas, em grandes vitórias, para o nome do Senhor ser glorificado na sua vida. Amém? Essa não é a pregação, mas é uma introdução, porque eu fiquei pensando, e sempre que eu venho para a igreja, dois textos me acompanham. O primeiro deles é Eclesiastes capítulo 1, verso 1. Me acompanha desde a minha caminhada, no início da minha caminhada, em 1989. Eu aprendi esse texto e eu tenho um respeito muito grande por esse local aqui, que foi separado, as paredes, que foi separado o altar, que foi colocado os instrumentos, que foi colocado os pastores, que foi colocado os obreiros. Eu tenho um profundo respeito por isso, por tudo isso que é constituído na formação eclesiástica, para dizer assim, olha, aqui é um ambiente onde Deus pode fazer o que Ele quiser. Foi separado esse lugar. A placa aí fora é apenas um endereço, para a gente se orientar e saber que aqui é Ebenezer, aqui é um lugar de paz. Amém? E eu fiquei procurando uma palavra que pudesse trazer para vocês, e Deus me deu um texto lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Mas deixa eu concluir aqui, que o Espírito Santo falou algo no meu coração aqui agora, e eu não perdi aqui o que eu ia falar. Bem, o texto é Eclesiastes capítulo 5, verso 1. Ele diz assim, olha, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque achegar-se para ouvir é melhor do que sacrifícios de tolos. Então é importante, irmãos, a gente entender isso. Ele diz lá, essa versão diz, e inclinar-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Quando a gente entra nesse ambiente, o nosso espírito tem que estar sintonizado com o Espírito de Deus. Quem pode dar um glória a Deus? Quando nós ligamos o nosso espírito com o Espírito de Deus, fica mais difícil o inimigo lançar a distração, o medo, o nervosismo, a raiva, o entretenimento. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos aonde? Na casa de Deus. E nós temos que olhar para esse lugar com um profundo respeito, com um profundo desejo de aceitar o que ocorre aqui dentro, o que é feito aqui dentro. O que é feito aqui dentro? Entoamos louvores ao Senhor, oramos a Deus, cânticos espirituais. O que acontece aqui? Deus começa a se manifestar em um ambiente espiritual e começa a nos revelar, a nos posicionar e dizer assim, olha, 2023, talvez houve algum desvio, alguma coisa te tirou do foco, mas eu estou contigo, quero segurar firme nas tuas mãos. Isso é louvável dizer isso nessa noite. O segundo versículo que eu carrego comigo é Mateus capítulo 24, verso de número 35. Isso aí é uma coisa tão importante e especial, que se a gente pudesse, a gente olharia para o tempo e perceber que Ele é Senhor do tempo, olharia para as pessoas e dizer que cada um carece do plano de salvação, porque Deus veio, morreu na cruz, ressuscitou, Ele veio com um propósito, alcançar toda a humanidade, e diz assim, ó, os céus e a terra passarão,
Mas o quê? Mas as minhas palavras não hão de passar. Então, da nossa parte, ao entrar nesse lugar, que é o ambiente da casa de Deus, nós temos que ter profundo respeito pela palavra que vai ser ministrada nessa noite e em todas as noites que você vier para esse lugar. Então eu tenho que ter respeito pela casa de Deus, eu tenho que ter respeito também pela palavra do Senhor, porque é ela que vai alimentar o meu espírito, é ela que vai colocar a minha alma no seu devido lugar. É assim que Deus procede conosco, é assim que Deus nos educa, é assim que Deus trabalha no nosso coração, é assim que Deus vai nos forjando para ser alguém na casa do Senhor, para continuar sendo um obreiro de valor, para continuar sendo um pastor de referência, para continuar sendo uma igreja que vinha trazer um impacto à sociedade. Tudo isso é bom, porque Deus está no controle, porque Deus está conosco, porque Deus segura em nossas mãos, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, e nós cremos nisso e tomamos posse disso para viver uma vida eterna com Ele um dia. Vamos lá para o texto dessa noite? 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 58. Anote esse texto aí. Eu quero falar dessa coisa de que, já que Adão fugiu, já que Adão não teve coragem de encarar, né? Mas Deus teve que revelar o porquê que ele estava daquela maneira. Mas nós não podemos fugir da voz de Deus. Diga para o irmão que está do seu lado: você não pode fugir da voz de Deus. Uma hora ela vai te alcançar. Ela me alcançou com 20 anos de idade. Naquele dia, a voz do Senhor foi tão forte. Era um domingo que o lugar que eu queria estar era na casa de Deus. Então, quando Deus te alcançou pela misericórdia dEle e o plano que Ele tem na sua vida, e você precisa entender isso, irmãos. Nós precisamos entender o plano de Deus. Você se imaginaria cantando na igreja, irmã? Você se imagina ele tocando um dia na igreja? Não se imaginou, mas Deus colocou um plano, Deus fez algo, criou um desejo de aprender um instrumento, quando pensou que não, estava inserido na obra do Senhor. Sabe de uma coisa? Eu vejo que nessa noite, Deus também vai levantar ministérios que está aqui, pensando o que eu vou fazer. Continue indo, marchando para a casa do Senhor, que Ele vai realizar o plano dEle na sua vida, em nome de Jesus. Eu queria falar disso aqui, irmãos. O verso 52 diz o seguinte: a 52 quinta-feira do ano, está finalizando, é a última, né, desse ano. Então esse texto ele vai trazer para nós, talvez até para mim também, tem trazido e vai continuar trazendo, o que eu preciso melhorar. Porque talvez na minha humanidade, no meu egocentrismo, na minha própria vontade, eu possa fazer uma coisa que eu acho que sou eu que estou fazendo. E a gente não faz nada se não for a presença de Deus conosco. Amém? O texto diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes, aonde? Na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Agora, já que projetaram aqui, vamos todos nós ler esse texto? Vamos lá? 1, 2, 3, vamos lá? Portanto, meus amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Posso ouvir um amém? Aqui no texto, no início, está dizendo assim: portanto, meus amados pastores, portanto, meus amados obreiros, portanto, meus amados diáconos, portanto, a recepção da igreja. Não, ele tá colocando todos nós em uma só classe, dizendo: olha, meus irmãos, continue firmes. Porque a firmeza de um servo de Deus, ela está baseada na sua vida de oração, na sua vida de leitura da palavra de Deus, no amor ao próximo, na liberação de perdão. Tem muita gente que caminha um ano inteiro, às vezes chateado com alguém da própria família, ou quando não magoado com alguém dentro da congregação dos santos. E aí chega o final do ano, tantas vitórias que poderiam ter sido alcançadas, mas aquele único detalhe permaneceu tão profundo dentro do seu coração, que criou, sabe o quê? Um grande vazio, e você não consegue liberar perdão para essa pessoa. E eu quero falar dessa coisa, de que você precisa ouvir a voz de Deus.
Se o Adão fugiu, se a Eva fugiu, nós não podemos fugir daquilo que Deus tem para mim, comigo e com você também. Então eu queria falar dessa voz, a voz absoluta de Deus no que Ele determina para a gente. E que voz absoluta é essa de Deus, que quer nos manter dessa maneira aqui? Vamos lá, eu tenho aqui 6 conselhos. Eu costumo dar 5 conselhos, mas hoje eu vou dar 6. Aí é igual aquele anúncio da internet, né? O último é o melhor, né? Fala para o irmão, o último é o melhor. Talvez seja também, foi para mim. Primeira coisa, quando ele diz, olhe, sede firmes e constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Por que não é algo vão no Senhor? Porque não é infrutífero, pastor Lindomar. Porque as coisas de Deus geram frutos. As coisas que a gente faz para Deus, a gente está fazendo para Ele, e na hora dele, Ele vai entregar aquilo que a gente necessita. Tem coisa que você não pede para Deus, mas pelo fato de você estar inserido, continuando, fazendo a vontade do Senhor na casa de Deus, Ele vai entregar para você, e você, peraí, eu não pedi nada disso, por que está chegando? É porque Deus conhece o que está estabelecido dentro do seu coração. De que maneira você está fazendo isso? De que forma você está fazendo isso? Você está fazendo para ter um aplauso do homem? Ou você está fazendo aquilo porque você ama a Deus? Eu vou fazer porque o meu Senhor é bom. Eu vou fazer porque Ele tem me dado o sustento cotidiano. Eu faço para Deus. Por que não é vão? Porque não é infrutífero, não é fútil, não tem propósito, não é sem propósito. Tudo que a gente faz para Deus tem um propósito. Até hoje, até agora, estando aqui, nós viemos aqui com um propósito. Nós estamos aqui porque é bom, porque é maravilhoso servir ao Senhor, porque é bom a gente poder ser um testemunho na nossa casa. Quando eu me converti, irmãos, era difícil, na casa da minha mãe era complicado chegar com a Bíblia. Todo mundo da igreja apostólica romana, todo mundo lá, então todo mundo adorando imagens, era difícil eu chegar com a Bíblia lá. Mas o que eu fiz? Usava de sabedoria, deixava a Bíblia lá fora, entrava, ficava ali e fiquei um bom tempo só, calado. Porque tem hora, irmão, que o teu silêncio vai ser tão alto do que qualquer palavra sua. Porque começam a observar a sua transformação. E Deus vai começando a transformar o nosso interior. Vai transformando a nossa vida. Eu era um cara muito nervoso. Pensa num cara nervoso. Tem alguém nervoso aqui nessa noite? Levanta a mão. Eu era mais nervoso do que você 3 vezes. Mas o que eu pedia para Deus? Agora eu sou uma nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz que as coisas velhas se passaram e agora tudo se fez novo. Então eu tenho que começar a mudar essa conduta aqui dentro. Chegava da aula à noite, né? Então, a gente sempre lá em casa, minha mãe fazia a comida, eu era o último a chegar da escola à noite, estudava à noite, quando eu chegava só tinha o quê? Pé e pescoço de galinha para comer. É bom uma vez. Agora toda noite aí já é prova. Aí já é luta, né? Então eu tinha uma certa confusão ali de noite, acordava todo mundo. Já pensou que coisa louca, né? Acordar todo mundo. Porque não deixaram nada para mim, cadê a coxa? Cadê a sobrecoxa? Cadê? Então eu estava no bucho de algum deles. Era aquela confusão. E aí quando eu me converti, chegava à noite. O que tinha na panela quando eu chegava na escola? Abria a panela, tinha o quê? Tinha o quê? Vocês vão sair pelo menos aqui lembrando dessa pregação, pé e pescoço. Colágeno. E aí eu pegava aquele pé e aquele pescoço, colocava no prato, ia para a sala, ligava a televisão e ficava ali, sabe? Irmãos, às vezes a lágrima caía de raiva, mas eu estava comendo o pé e o pescoço. E aí aquele silêncio à noite, meus irmãos levantavam e falavam assim: ué, você tá bem? Você está bem mesmo? Você está bem? Eu estou bem. Mas às vezes caiu uma lágrima de raiva. Na outra noite, a mesma coisa. Eu fui me acostumando com o pé e com o pescoço. Não sou fã dos dois, né? Mas se tiver, a gente come em qualquer lugar, amém? Mas a grande certeza era que a mudança foi ocorrendo, e eles foram percebendo isso, e em pouco tempo, foram 5 anos, a minha mãe se decide então a conhecer esse Jesus que eu conheço. E conhecia e conheço ele hoje. Ainda, é o mesmo.
ontem, hoje e eternamente. Ela quis conhecer esse Senhor, Ele passou a Senhor da vida dela, e daqui em pouco tempo a minha família começou a querer saber dessa mudança. As pessoas estão olhando para você e querem ver em você mudanças visíveis em 2022, e com certeza em 2023 elas vão ter que permanecer, porque não é só mudar de ano, é mudar a conduta, é mudar o pensamento, é mudar a direção, porque nós estamos indo talvez lá para Sodoma e Gomorra, e Deus quer nos tirar desse caminho e nos trazer para Jerusalém, para dizer: ó, eu cuido de você, eu cuido de tudo que é seu, mas eu quero que você continue na minha presença, ser perfeito e anda na minha presença. Então, o primeiro conselho, diga para o irmão: você precisa ser firme no que você acredita. Fala para o irmão: você precisa ser firme no que você acredita. Tem um texto lá em Hebreus capítulo 10, versículo 23, se for projetando aí eu falando, eu agradeço. Hebreus capítulo 10, verso de número 23. Então nós precisamos ser firme naquilo que eu acredito. Isaías 26:4. Nesse texto, dessa fala que eu disse agora há pouco. Eu preciso ser firme naquilo que eu acredito. Porque tem gente que uma hora acredita, está aqui, aí chega um fulano e acredita no outro, daqui a pouco acredita no outro, não sei o quê. Meu irmão, tem que ser firme naquilo que você acredita e aquilo que Deus falou com você. Deus falou para você ficar aqui nessa igreja? Fica. Alguém decidiu talvez sair, aí falou: eu vou sair por causa... Não vai nessa não, irmão. Deus, Ele tem um momento certo de mexer com os seus. Deus tem um momento certo. Talvez você vai viajar, como foi concursado aqui, vai para outro estado, aí é diferente. Mas nós temos que acreditar. Eu tenho que ser firme e acreditar naquilo que Deus colocou para mim. Ser firme. Amém? Está escrito em Isaías 26:4. Confia no Senhor perpetuamente, porque o seu Deus é uma rocha eterna. Eu estou aliançada nessa rocha. A minha casa não está sobre a areia, a minha casa está sobre a rocha. Então pode vir os ventos, pode vir a tempestade, pode vir a mentira, pode vir a fofoca, pode vir o que vier contra a minha casa, mas eu vou permanecer inabalável, porque eu sou firme naquilo que eu acredito. Amém? Segundo conselho. Estamos finalizando 23, vamos entrar para 24, né? Então eu escrevi aqui, ó: sede abundantes, o reino de Deus é suficiente. Porque esse reino, ele está toda hora, irmãos, ó, as bênçãos vão ter que alcançar quem? Deus tira Abraão de um lugar, leva para outro. Quem estava conduzindo ele era Deus. Mas o que tinha diante dele? Uma promessa: sai da tua parentela, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então ele caminhou em passos largos de fé, vendo uma rota em que conduzia ele para um alvo, para um objetivo. E o objetivo estava nas mãos de Deus. Sempre abundantes, o reino de Deus é suficiente. Como é um salmo de número 67, ele é bem grande, mas eu queria que se der para projetar, eu queria pegar só um número aqui dele aqui, ó. Ele diz assim, ó: Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Então o rosto dele está sobre nós, está te olhando, está te observando. Ele está observando o que você está fazendo para entender dele esse reino. O 2, ele diz assim, olha: para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Depois você vai ler em casa esse salmo. Eu quero parar aqui, Salmo 67. Ele vai discorrendo de coisas que são importantes, nós como seres humanos e servos de Deus, observar em tudo e saber que a mão dele está nos conduzindo para uma vida abundante, porque o reino de Deus é isso aí. O reino de Deus é suficiente para te dar tudo que você precisa e alcançar a tua geração, para dizer: eu sou o Senhor da tua história. Então esse reino, ele é muito abundante. O terceiro conselho, anote aí. Agora sim, é Hebreus capítulo 10, verso número 23, o texto, a referência. Nós precisamos estar inabaláveis nas adversidades da nossa vida.
está passando por luta? Tem alguém na tua frente que está passando por luta? Sabe de uma coisa? As adversidades, elas chegam sem a gente menos esperar. Elas surgem, irmãos. Mas sabe de uma coisa? Eu vou ser o quê? Eu vou ser uma pessoa inabalável. O texto diz aqui, ó: sede firmes e constantes, sempre abundantes. Aonde? Na obra do Senhor. Vou para a casa de Deus, porque lá é onde o Senhor vai dar a minha vitória. Eu vou para a casa do Senhor, porque lá é onde eu vou alcançar a minha bênção. Eu vou para a casa do Senhor, colocar meu marido aqui, aqui nesse cesto aqui de oração, nessa urna de oração. Eu vou trazer o nome dele na terça, vou trazer na quinta, vou trazer no sábado de manhã, vou trazer na escola dominical, vou trazer à noite. O nome dele vai estar aqui. E no dia que eles queimarem esse pedido, o Senhor vai ouvir o meu clamor e vai salvar essa pessoa. Gente, não tinha coisa. Meu pai bebia demais, tomava uma pinga violenta, fumava demais. Sabe o que eu fiz? Uma campanha Deus colocou no meu coração. Trouxe um óleo, esse óleo de comida, e coloquei no altar da igreja e deixei lá. A irmã ia limpar e falou: que esse pessoal deixa óleo aqui na igreja e limpar? E o óleo estava lá no altar. Porque eu falei com o Senhor: quando eu vou colocar esse óleo, mas eu vou retirar esse óleo no dia que o Senhor colocar no meu coração. E quando minha mãe fizer bife lá em casa, meu pai vai se converter, vai largar de beber. Sabe por quê, irmão? Porque a gente é constante. A gente não vive, sabe, uma vida de... Não é um jacobino, sabe? Se tem alguém aqui, desculpa falar jacobino, mas é uma expressão do texto de Jacó, tá? É só sobe, aí desce, desce, sobe, sobe e desce. Irmão, nós precisamos ter o quê? Nós temos que ser crescente, ó. Eu estou aqui, estou comendo hoje um pouquinho da palavra de Deus, vou acrescentando, ó, e vou aumentando, e vou subindo, vou subindo, vou subindo. Daqui a pouco, tem que estar o quê, irmãos? Tem alguém que está te puxando, fala: olha, ora por mim. Estou vendo que você está bem na casa de Deus, estou vendo que você está prosperando. Amém? Então, eu parei aonde, irmãos? Inabaláveis nas adversidades da vida. Porque muita coisa acontece, muita coisa aparece, muitas distrações, até aqui dentro da casa do Senhor. Mas guarda esse texto: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Desliga um pouco o celular. Você vai se posicionar para Deus falar o teu coração. Porque no culto em si, nele todo, nessa estrutura montada, sabe o que acontece? Às vezes tem uma palavra que a gente não gosta. E é justamente essa palavra que a gente não gosta, é que Deus quer fazer uma grande obra na nossa vida. Às vezes a gente sai do culto assim: mas Deus foi tão duro hoje comigo. É porque Ele queria tratar com você dessa forma. Você é filho dele, você é filha. Ele te ama. Então, se ele falou duro com você no culto, é porque ele está te dizendo respostas. Porque Deus foi tão carinhoso comigo. Eu estou pelas nuvens. Amém. Nesse dia, o Senhor se manifestou para você dessa maneira. Mas tem dias que você vai chegar aqui e você vai dizer: Senhor, eu estou entrando na tua casa, estou guardando aqui o meu pé, eu quero ouvir a tua palavra, vai passar tudo na minha frente, mas eu não vou me distrair, porque eu quero ouvir o Senhor falar o meu coração. Próximo conselho. João capítulo 3... do verso 5 ao 7, é o quarto conselho, não é isso? Aí vai estar ligado aí. João capítulo 3, do 5 ao 7. Agora, se nós estamos na casa de Deus, inseridos no que Deus quer fazer, preste bem atenção aqui, olhe para mim. Existe uma dependência minha e sua, todo dia. Nós dependemos de quem? Do Espírito Santo. Eu coloquei aqui, olha: o nosso trabalho, que é esse que foi citado aqui, e tem uma dependência no nosso trabalho, na casa de Deus, ou para Deus, eu dependo do Espírito Santo. Quantos querem depender do Espírito Santo aqui todo dia? Essa dependência, irmão, é interessante, porque Ele nos guia, Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos restaura, Ele nos aproxima de um objetivo maior. Você está olhando para uma pessoa que não queria ser pastor de jeito nenhum, fugia. Morri de medo, porque eu acompanhei o meu pastor, morava no setor, meu pastor saía lá daquele 19 do Guará, ele ia lá para o setor, domingo, aí ia na terça, no estudo bíblico na quarta, ele ia na quinta, ele estava no sábado, no culto do jovem, estava no domingo na escola dominical, eu vi aquele homem, sabe, dirigindo um carrinho dele, e aquela coisa toda, me levava para a Vila São José com ele, eu vi naquele homem trabalhando na seara do Senhor, fui aprendendo algumas coisas, que ele vai falar assim: pastor Zé, o senhor trabalha demais. Ele dizia assim: eu ainda faço pouco para Deus. Ainda faço pouco para Deus.
Aí eu falava assim, olha, então isso aí é para uma outra classe de pessoas especiais. Eu não estou nessa classe. Mas eu tinha um sonho na igreja, que era ser um professor da escola dominical. Eu via aquela coisa de ensinar, e eu queria estar ali dentro daquele grupo de pessoas, ensinando, aprendendo e ensinando também. Só que Deus olhou para o meu coração e disse, não, peraí, eu vou te fazer um pastor. Eu vou fazer de você um pastor. Eu vou te levar para lugares que você não vai nem imaginar que ali eu vou te usar. E me levou para os lugares que você nem imagina, de logo assim de supetão, como diz o nordestino, já me mandou para o lugar mais pobre do Brasil, chamado Vale de Jequitinhonha, e me colocou lá. E eu ficava lá andando de fazenda em fazenda, de vilarejo em vilarejo, povoado a povoado, pregando o evangelho, e eu falava assim, poxa, eu queria tanto em Brasília, e Deus me manda para cá. É porque não é mais a nossa condição, e sim o plano de Deus na sua vida, para te fazer você melhor, e te fazer de você um obreiro de valor. Então a conduta realmente naquele lugar tinha que ser do nordestino, que andar a pé, né? E eu andava ali 8, 6, 12, 14 quilômetros a pé para pegar o evangelho. Então a gente ia treinando, caminhando e glorificando o Senhor. Mas por quê? Porque é importante a gente fazer a vontade do Senhor, sabendo que a nossa recompensa não é do homem, mas a recompensa vem daquele que é dono do ouro, dono da prata, é dono da nossa vida, é dono de tudo. Então eu observo esse texto e vejo que o meu trabalho, o seu trabalho, o nosso trabalho tem que depender do Espírito Santo. Não tem outro jeito. Tem que depender do Espírito Santo. Quem é do louvor tem que depender do Espírito Santo. Quem é obreiro tem que depender do Espírito Santo. Quem é pastor tem que depender do Espírito Santo. Então essa dependência vai nos aproximando cada vez mais dessa voz que é absoluta de Deus para mim e para você. Ele vai falando e a gente vai obedecendo. Ele vai orientando e a gente vai fazendo aquilo que Ele quer que a gente faça. Ele tem um propósito, a gente entra nesse propósito. 2024 está chegando. O que eu quero que Deus faça em 2024? Irmão, tem tanta coisa, mas eu te pergunto, e se Ele voltar em 2024? Os sinais estão aí. Está tudo acontecendo, e aí? O quinto. Já é o quinto, já? É o quinto, né? O povo está ligado aí. Efésios capítulo 2, verso 10. Efésios 2, 10. Converteu. Ela perguntou se meu pai se converteu. Meu pai converteu antes de falecer, em 2020. A Covid chegou, né? Talvez famílias aqui foram surpreendidas, né? Por alguém, um parente querido, né? Um parente da família. E meu pai veio a falecer em 2020. E nós estávamos numa chamada de vídeo, ele assim, né? Já não bebia mais, porque o efeito do óleo, né? Deu certo, parou de beber, parou de fumar depois, né? Não foi com óleo, o óleo foi só a providência para o bife. Aí eu falava, mãe, faz o bife com bastante óleo aí, que Deus não vai parar de beber. Porque tudo é questão de fé. Pastor, você ora por uma peça de roupa da minha irmã que está presa? Eu oro. Pastor, eu só não gosto muito de orar, foi citado aqui um animal, né, um cachorro, não sou muito de orar por cachorro. E sempre que eu oro, ele morre. Então eu não sou muito, não é minha pegada não, entendeu? Eu oro por esse cachorro aqui, eu dou uma afastadinha, mas... Entendeu? Mas, ora por isso, eu oro por aquilo, ora nessa casa aqui, irmão, ora nessa... Irmão, sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz o quê? Orai sem cessar. Então eu estou cumprindo a palavra de Deus, amém? Efésios capítulo 2, verso 10 diz o seguinte, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Quem foi criado aqui em Cristo Jesus? Levanta a mão. O que você tem que fazer agora? Más obras ou boas obras? Boas obras. E ele diz aqui, olha, as quais Deus preparou para que andássemos nela. É um caminho, é verdade, é vida. Por isso que eu disse, irmão, tudo que você faz tem sua marca. Quem é dona de casa aqui sabe, o marido pode até dar uma força na casa limpa, fica a marca dele. Mas quando a mulher chega que limpa a casa, tem a marca da mulher, sai mais sujeira. É ou não é, irmãs? Não é assim? É assim. O homem até limpa ali, faz uma média e tudo, fica legal, mas quando a mulher chega, o olho dela, ela tem um terceiro olho aqui no meio aqui, ela vê tudo, vê até dinheiro escondido, e pode abrir bolsa de mulher, tem sempre dinheiro guardado. Amém, irmãs? Amém. Então eu queria que você anotasse aí, Efésios capítulo 2, verso 10, diz o seguinte, a obra é de Deus, nós somos apenas servos. Você pode repetir isso comigo? A obra é de Deus, nós somos apenas servos. Acabou.
A moral da história é essa: se a obra é dele e eu sou servo, tudo que é referente a essa obra vai chegar para ser bem executado, sim ou não? Vai acontecer porque ele é o dono da obra, vai se realizar porque ele vai ter a conduta, é ele que está nos direcionando. Então esse Deus, ele faz assim, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou. Ele está preparando coisa grande para você, irmão. Nesse ano que se aproxima, aquilo que não ocorreu em 2023 vai chegar na tua mão e você vai subir, como foi declarado aqui agora há pouco, nesse altar, e vai dizer: olha, eu fui abençoado, eu recebi a minha vitória. E para fechar, por conta do horário também, o último, ele é o melhor: o não de Deus. Você já ouviu o não de Deus? Provérbios 19, 21. Dá para colocar aí para nós? Provérbios 19, 21. O não de Deus. E eu vou explicar por que o não de Deus. Está escrito o seguinte: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Colossenses capítulo 3, verso 23 e 24. Colossenses 3, verso 23 e 24. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor, e não a homens. 24. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo Senhor servis. Espera aí, eu estou servindo a Deus, na casa dele, tenho pedido tantas coisas para Deus, mas espera aí, por que eu não tenho recebido aquilo que eu tenho pedido ao Senhor? E o meu coração me diz que ainda não é o tempo, a situação me mostra que está demorando demais. Espera aí, o que está ocorrendo? Em Mateus 26, 34, 39 diz o seguinte: a oração de Jesus, ele falou o seguinte: ó, se possível, passa. Eu achava que antigamente era afasta, quando eu era da igreja católica. Afasta de mim, passa, olha aí. E indo um pouco adiante, postou sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Ou seja, não faz isso não. Mas Deus está dizendo: não vou lhe atender, eu vou cumprir o meu propósito, eu vou fazer o que eu preciso fazer. A humanidade precisa do teu sangue, a humanidade precisa de redenção. Aqui em Jó, no capítulo 30, verso 20, fala o seguinte: clamo a ti, ó Deus, mas não me responde. Clamo a ti, mas tu não me respondes. Estou em pé, estou em pé, mas para mim não te atentas. Em algumas traduções diz aqui: mas tu não olhas para mim. Deus está querendo dizer para nós uma coisa muito importante aqui nesse último ponto. Se Ele está dizendo não, é porque o propósito dEle é melhor. Quando Deus diz não, é porque Ele tem um propósito maior em sua mente. O seu não vai trazer para mim a proteção da parte de Deus, vai trazer para mim direção da parte de Deus. Ele vai me moldar para que a sua vontade seja boa, agradável e perfeita na minha vida, para fazer o ide dEle. Então não fique desesperado não. Talvez esteja tendo um não de Deus para você, mas espera aí, é porque Deus também, Ele quer te dar um galardão. Porque quando Ele diz não, Ele tem algo maior, porque o galardão está com Ele. Repita comigo: o não de Deus é para um propósito maior, porque o galardão está com Ele. Então, se você aceitar, saiba de uma coisa: Ele tem um galardão para você. Galardão é prêmio, galardão é algo que Ele tem reservado para você, é uma vitória para você. Eu queria dizer para você nessa noite, fechando tudo isso, Jeremias no capítulo 7, verso 23 diz o seguinte: ouvi a tua voz, assim serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo, e segui adiante por todo o caminho que vos indicar, para serdes felizes. Então Deus tem um caminho de felicidade em 2023 para a sua vida. Não se desespere, permaneça firme,
Tem gente que faz projeto, eu quero tanto uma abundância, uma prosperidade, mas não entrou ainda pelo caminho da obediência, em ser um ofertante, em ser um dizimista, em entregar com amor, em fazer com alegria, para chegar nesse objetivo de ter um caminho feliz. Quantos querem ter um caminho feliz aqui nessa noite? Diga, eu quero ter um caminho feliz em 2024. É por aí, irmãos. Adão e Eva ouviram a voz do Senhor, mas o que fizeram? Fugiram. Ezequiel 43:2. Eu vi a glória de Deus de Israel, que vinha do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Irmão, a voz dele está como um som de muitas águas, querendo alcançar os nossos ouvidos. Os nossos ouvidos espirituais têm que estar atentos para ouvir o que ele está falando. Eu, em 2015, antes de vir para Ebenezer, eu tinha uma viagem marcada. Estava tudo certo, minha viagem marcada para Portugal. Eu ia embora do Brasil. Goodbye, Brasil. Era a minha vontade. E aí eu nem pensava em casar de novo. Porque tem gente aqui que está nessa situação. E aí, agora? Calma, o teu príncipe vai chegar. Vai preparando logo o vestido, vai comprando aquele sapato branco, aquela coisa toda de noiva, vai montando o negócio lá, o enxoval, né? Vai montando. Tem uma loja aí chamada Six Brother, muito boa. O noivo também pode se equipando nessa loja. E aí tudo pronto, tudo certo, dia 15 de janeiro de 2015, ó. Mas no dia 13 eu estava aqui num gabinete aqui com um pastor de bigode, que ele ficou até mais bonito, né? Sem o bigode. Conversando com ele, acertando um casamento. Pensa. E cheio de marra, né? Mas uma marra do céu. Ó, nós vamos noivar dia 24 de julho, vamos casar dia 30 de outubro, e eu quero coral, eu quero a igreja toda. Ó, irmão, eu amo coral. Então, o meu plano era ir, fugir de uma situação. E Deus, espera aí, você não vai não. Os irmãos lá da Ebenezer têm que aturar você. Vou te colocar lá na Ebenezer. Sabe por quê, irmãos? O plano dele é melhor. É não, Paulo Pedro? Pastor Paulo Pedro. O plano dele é melhor. E às vezes Deus vai nos ligando às pessoas, vai nos conduzindo, porque a gente está aceitando esse não de Deus. Se a gente vai contra esse não de Deus, Ele pode nos marcar e dizer assim, peraí, você não é filho obediente, um filho cheio de honra na santidade, porque agora você não está querendo ouvir a minha voz? Eu estou te dando um não. Mas sabe de uma coisa, o meu não tem um propósito e eu tenho um galardão para te dar lá na frente. Quem quer receber esse galardão aqui, diga glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus e vamos orar para que esse galardão nos alcance nessa noite e dizer, Senhor, eu quero um ano, já que o ano da adoração está findando, eu quero um ano agora de oração.